versículo 10, versículo 9. E sucedeu que quando eles haviam partido, que Elias disse a Eliseu: pede-me o que devo fazer por ti, antes que de ti seja tomado. Eliseu disse: rogo-te que uma porção dobrada do teu espírito seja sobre Eliseu. Podia pedir tanta coisa. Eliseu podia pedir tantas coisas, querido. Ele estava diante de um homem de Deus. Ele estava diante de um homem que ele sabia que Deus usava. Ele estava diante do homem que era a boca profética de Deus sobre a terra. O que esse homem falava acontecia. Porque também, se não acontecesse, ele era morto. Hoje, tem um monte de profeta que abre a boca para profetizar e não acontece nada. Só a mão de Deus, né? De vez em quando vem. Mas naquele tempo, profeta que proferia algo e não acontecia, era morto. Então ele sabia que Elias era um homem super usado por Deus. E ele podia pedir tantas coisas. E de repente, dentro da simplicidade, ele pede algo poderoso. Ele vai lá e pede: mestre, meu discipulador, meu profeta, derrama sobre minha vida porção dobrada do teu espírito. E eu te faço uma pergunta: o que nós temos pedido ao Senhor, queridos? O que nós temos pedido ao Senhor? Pedis, pedis e não recebeis, por quê? Pedis, pedis e não recebeis, por quê? Repita comigo: pedis, pedis e não recebeis. Por quê? Pedis mal. Deus não vai te dar nada de ruim. Deus sabe dar coisas boas para você, amém? Como a própria palavra de Deus diz que nós pais, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais ao nosso Pai. Aí eu volto a te perguntar: o que você tem pedido ao Senhor? O profeta aqui podia pedir um monte de coisa, assim como Salomão. A palavra do Senhor vai nos dizendo que Salomão foi lá e pediu ao Senhor sabedoria. Sabedoria. Nem antes, nem após houve um homem tão sábio. Lá na frente se atrapalhou bastante, mas a sabedoria dos altos céus estava sobre a vida dele. E eu volto a dizer: o que você tem pedido ao Senhor? Às vezes, querido, entramos em situações tão complicadas por não entender o propósito de Deus em nossa vida, por não se posicionar. Eu falei para os irmãos que estamos falando aqui de dois grandes homens posicionados, homens entendedores do propósito de Deus na vida deles, né, na vida deles para a geração deles, e se posicionaram. Um era discípulo, o outro era o mestre, ensinou, o outro foi tomado, foi para o Pai, Senhor translador, o Senhor pegou para si, e o outro deu continuidade na obra, no propósito, e ainda foi ousado. Mestre, derrama sobre minha vida porção dobrada do teu Espírito. E aquele que pede, querido, recebe, ele recebeu. Aí a gente vê desde aí grandes milagres que o Senhor Deus ele fez através
do profeta Eliseu. Deus fez muito milagre sobre a vida e sobre o ministério do profeta Elias. Um deles, sobre aquela questão dos profetas de Baal. Mas a gente vai ver também grandes milagres. Se você for lendo o livro de 2 Reis, você vai ver grandes milagres que o Senhor fez através da vida desse homem, que entendeu, se posicionou e pediu o que era certo. E muitas das vezes, querido, o homem e a mulher de Deus vive momentos terríveis na vida, vive até uma vida bastante complicada, porque toma posse daquilo que o Senhor tem falado assim: não é para você, não é teu, eu não quero isso para você. Como eu falei para os irmãos, a palavra fala que Deus é bom, Ele sabe dar boas coisas para nós, e muitas das vezes tomamos posse. Às vezes nem pedimos, vamos lá e Deus sabe todas as coisas. Eu falamos assim: Deus mandou eu agarrar, Deus mandou levar para mim, Deus não mandou eu fazer nada. E às vezes a gente está colocando o nome de Deus em situações, até mesmo proferindo, como a palavra de Deus diz, proferindo o nome de Deus em vão, e a palavra de Deus diz: ai daquele. E muitas das vezes tomamos atitude e dizendo que Deus me mandou fazer isso, e Deus falou assim: eu não mandei fazer nada. Aí a situação começa a se embaralhar, a vida começa a se embaralhar, eu começo a tropeçar, começa a dar errado a vida, tantas áreas na minha vida, e eu falo: Senhor, por quê? E Deus é tão amável que Ele ainda fala, Ele usa. Entrou na batalha que eu não mandei você entrar. Abraçou o que eu falei para você não abraçar. Se relacionou com quem eu falei para não se relacionar. Agora paga o preço. Aí, como a gente tem falado, melhor obedecer do que? Melhor obedecer do que? Melhor obedecer do que? Mas muitas das vezes nós preferimos sacrificar. Sacrificamos tempo, anos, sacrificamos às vezes situações boas que o Senhor tem preparado, sacrificamos às vezes até promessas, vontade de Deus, porque o Senhor falou: tenho preparado isso para você, mas você quer isso. Tenho preparado isso para você, mas você quer isso. Tenho preparado a excelência para você, mas você quer o resto. Aí eu volto a dizer: o que você tem pedido ao Senhor? Será o que está no teu coração agrada ao Senhor, é da vontade dEle? Muitas das vezes nós não consultamos ao Senhor para tomar determinadas atitudes, mas lá na frente, quando a consequência ela vem, a gente quer jogar na conta de Deus. Muitas das vezes não consultamos até o homem, mas a Deus muitas das vezes me coloco nessa brecha. A espada que corta para aí, corta para aqui em primeiro lugar. Muitas das vezes não consultamos o Senhor, colocamos a nossa vida em determinadas situações, mas quando a consequência vem, a gente sabe gritar o nome de Jesus rapidinho. Jesus, por quê? Jesus, me tira dessa situação. Deus é Pai, amém? Deus é Abba, amém? E Ele é excelente, dá boas coisas para você, então permita, desfrute da bondade de Deus, desfrute das escolhas de Deus. Para de escolher, permita Deus escolher para você, e agarre as escolhas de Deus, mesmo que seja dura, como a vida de um profeta, porque às vezes nós olhamos e falamos assim: esses homens, como hoje, como hoje eu estava, assim que eu estava estudando, aí o celular estava, aí fui vendo, aí fala para os irmãos que tinha esquecido, fui lembrar hoje no final da manhã para tarde, sobre o dia do pastor. Eu falei: ai Senhor, obrigado pela palavra que bate. E aí vezes as pessoas falam assim: é mole, não é mole não, querido. É fácil, não é fácil não, mas Deus capacita, Deus honra.
Deus te capacita, Deus te honra, amém? Deus te capacita, Deus te honra, amém? Eu olho aqui para esses homens de Deus que sofreram por amor ao chamado, ao propósito de Deus para ele e para a nação dele. Eu falo, Senhor, o que eu sofro pelo teu evangelho é pouco, mediante o que esses homens passaram. Aí, voltando um pouquinho aqui para a questão, Eliseu entendeu o seu chamado e aceitou, e Deus o usou poderosamente, como a gente... Quantos entendem o seu chamado, diga glória a Deus. Diga assim, eu tenho um chamado. Eu tenho um chamado. Glória a Deus. Lembra até a música do 4x1. Me colocando na brecha. O que nós estamos fazendo com o chamado de Deus sobre a nossa vida? Aquele que escolheu capacita, amém? Aquele que escolheu capacita, amém? Não foi você que se escolheu, amém? Quem te escolheu foi quem? Quem te escolheu foi quem? Então quer dizer que já deu bom, amém? Então por que muitas das vezes nós nos acovardamos? Porque muitas das vezes nós falamos assim, eu não posso. Porque muitas das vezes nós falamos assim, eu não tenho tempo. Muitas das vezes a gente fala assim, eu sou tão novinho. Porque muitas das vezes eu falo assim, não, é porque eu tenho um filho pequeno, porque a minha esposa, porque meu esposo, porque. Deus te ungiu, Deus te chamou, Deus te escolheu, te chamou, te ungiu, te capacitou e quer te enviar, querido, para fazer coisas grandes, amém? Vamos caminhar um pouquinho aqui? Versículo 16, lê comigo. Está todo mundo comigo aí, amém? Amém. Versículo 19, melhor dizer. Versículo 16, amém. E eles disseram-lhe, eis que agora há 50 homens fortes com os teus servos, que eles vão, rogamos-te a procura do teu mestre. Está falando para Eliseu que iriam procurar Elias, porque até então não sabia que Deus tinha tomado, mas de repente, né, a gente acha ele por aí. De repente Deus operou um milagre e ele foi jogado numa cidade do lado, num bairro do lado. Então, aí os que viviam pela vista e não pela fé, Deus tem te chamado para viver pela fé, amém? Então não viva por vista. Mas aqui os homens sabiam que Deus tinha chamado Elias, mas queriam tirar a prova. Muitas vezes o homem quer tirar a prova da situação. Não, mas Deus falou, mas vamos dar continuidade aqui. À procura do teu mestre, para que porventura o Espírito do Senhor não o tenha elevado e o lançado sobre algum monte ou em algum vale. E ele disse, não os profeta. Já então Eliseu diz assim, não os enviei, não quero que vá, já entendi o que Deus fez. Mas enquanto eles lhe pressionaram até ficar envergonhado, ele disse, enviai, vai lá, envia os 50, vai. Eles enviaram, portanto, 50 homens, e eles procuraram por 3, mas não. E quando eles retornaram, porque ele permaneceu em Jericó, Eliseu, e ele lhes disse, não disse a vós, não? Muitas das vezes nós não aceitamos uma palavra que sai da boca de um homem de Deus. Muitas das vezes nós não damos crédito à palavra que sai da boca de um homem, de uma mulher de Deus que Deus tem levantado.
Preferimos tirar prova. Muitas das vezes Deus fala, muitas das vezes Deus usa um profeta. Muitas das vezes até Deus usa o profeta da casa, mas às vezes aí, o profeta da casa às vezes não tem honra, não é verdade? Aí o povo vai buscar profeta fora. Ah, sabe da minha vida? Sabe das circunstâncias? Sabe até que roupa eu visto? Sabe até o que eu comi ontem? Então eu vou em outro lugar para ver se Deus revela. Se Deus falou, se Deus usou, irmão, confia. Amém? Não queira tirar prova nenhuma. Se Deus falou, é ponto. Se Deus usou o homem, a mulher de Deus, o profeta da casa, o pastor da casa, o profeta da casa, alguém usado, cheio do Espírito Santo, confia na palavra de Deus sobre a tua vida. Primeira atitude poderosa que esse homem que toma. Aí a segunda, olha o que Deus faz. Vamos lá, vamos caminhar mais um pouquinho. O versículo 19. Homem e mulher de Deus, escolhido, chamado, forjado para a batalha, posicionado, recebe o poder dos altos céus. Amém? Amém? Aquele que está sobre você te faz andar, viver no sobrenatural de Deus. Amém? Amém? Porque você não vive mais por vista. Amém? Você vive pela glória a Deus. E os homens da cidade disseram, 19, a Eliseu: suplico-te, eis que a situação desta cidade é agradável, como vê o meu senhor, mas a água é, e o solo, a água é imprópria, a água é imprestável, e o solo é infértil, a água não dá para beber, e o solo o que plantar não vai dar para colher. Eis aí a questão. Podemos dizer o primeiro grande desafio do profeta já então Eliseu, sucessor, com porção dobrada sobre a vida dele. De repente ele poderia fazer assim, dobra o teu joelho aí, ora o Senhor, como muitas pessoas falam. Como muitas vezes a pessoa pode chegar em cima da outra e falar assim, poxa, estou tão precisando disso, que não sei o quê. Às vezes, se a gente não vigiar, se a gente não se vestir, né, da unção, né, da ousadia que vem dos altos céus sobre a nossa vida, a gente fala, dobra o teu joelho aí, que de repente Deus vai agir na sua vida. Mas muitas vezes Deus quer que você fale assim, irmão, dobra o joelho aí que eu vou botar a mão na tua cabeça, eu vou orar sobre a tua vida, e Deus já vai agir em nome de Jesus. Aí olha o que acontece, olha o milagre acontece aqui. E ele disse, trazei-me um novo cântaro e ponde sal dentro dele. E eles o trouxeram. E ele seguiu até a fonte das águas. Águas impróprias, amém? Águas improváveis. E ele lançou sal ali dentro e disse, olha o que ele disse, assim diz o Senhor, tenho curado essas águas, não haverá mais a partir dali morte ou terra estéril. Com base nesse versículo, querido, eu te pergunto, até quando você vai ficar sentado esperando Deus usar um profeta para manifestar um milagre na tua vida? Se você tem Deus na tua vida para declarar o milagre, a manifestação do milagre na tua vida, a cura, o milagre dentro do teu lar, a transformação do teu casamento, a transformação da tua casa, a vinda do teu emprego, até quando? Sabe o que eu entendo, esse versículo 21? Eu não preciso fazer do próximo a minha bengala, a minha muleta, porque Deus quer me usar. Eu não preciso fazer da fé de terceiro a minha fé, porque eu tenho fé suficiente para olhar para o monte e dar ordem ao monte a vir a derriba. É o que a palavra do Senhor nos ensina. Se tivermos fé no tamanho do grão de mostarda, iríamos olhar para o monte, iríamos dar ordem, o monte viria abaixo. E até quando você vai permitir o monte te frustrar?
Até quando você vai permitir os montes dos problemas, da má situação, ter êxito na tua vida? Porque Deus quer te usar como Eliseu. E até quando vamos nos acovardar? Até quando a gente vai ficar gritando por socorro a terceiro para nos socorrer? Deus quer te usar para operar um milagre dentro da tua casa, querido. Amém? Deus quer te usar para operar um milagre na tua casa. Amém? Não se ofenda com o que eu vou falar. Não seja covarde. Saia da visão de covardia. Saia da visão que limita a manifestação do milagre dentro da tua casa, do milagre na tua vida. Saia da visão do lugar que limita. Assim como Abraão, no lugar da tenda de limitação, para você desfrutar do milagre. Às vezes o Senhor está assim, meu querido, vem para fora. Abraão, vem para fora, olha para o céu, olha as estrelas. Você pode contar? Não, Senhor, assim será a tua geração. E às vezes o Senhor já tem te chamado para vir para fora já há muito tempo. E às vezes a gente está na tenda do acomodismo. Aqui tá bom. Tá bom não, o Senhor tem coisas maiores para você. Tá bom não, o Senhor tem um sobrenatural dele para você. Tá bom não, o Senhor quer curar as suas águas, o Senhor quer curar as suas terras. Então não limita o poder de Deus na sua vida. Se levanta como profeta guerreiro, cheio do Espírito Santo. Abre a tua boca no nome do Senhor, como profeta que declarou, querido. Pedir pessoas para orar por você é muito bom, isso tem que acontecer. Mas você seja primeiro você orar pela tua vida, seja você o primeiro orar pela tua casa, seja você o primeiro orar pelo teu casamento, orar pelos teus pais, orar pelas suas finanças, seja você o primeiro, querido. Não se conforme. Com a tenda da limitação e com o lugar de covardia. O Senhor não tem te chamado para ser covarde, mas o Senhor tem te chamado para ser guerreiro. Amém? Amém? Glória a Deus. Quantos homens e mulheres entendedor da vontade do Senhor tem aqui? Diga: eu sou aquele que o Senhor escolheu, chamou, capacitou para uma grande obra. Para finalizar, eu queria falar algo aqui para os irmãos, esses últimos versículos, uma situação bem, não é inusitada, mas é triste. Esses 3 últimos versículos, caminha aqui comigo. Versículo 23, 24 e 25. Depois desse milagre, aí, acabei de ler aqui. E ele seguiu 21. Eu li tudo, né? Isso, vamos ler o 23 agora. E ele subiu dali até Betel. E enquanto ele estava subindo pelo caminho, já Eliseu, tá? Vieram oriundos da cidade algumas crianças, algumas traduções falam assim, homens pequenos, algumas crianças, e zombaram deixou aqui, e zombaram, o vento não está ajudando aqui, e zombaram dele, disseram-lhe, sobe, calvo, raspada, sobe tu, cabeça raspada. Ou algumas traduções, sobe careca, sobe calvo. E virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. E do bosque vieram 2 ursas e dilaceraram 42 crianças. E ele se foi dali para o Monte Carmelo, e de lá ele retornou para eu termino esse tópico 3 aqui, o último, dizendo assim:
Não zombe de um homem e de uma mulher de Deus. Não zombe dos mistérios de um homem e de uma mulher de Deus. Não deboche das línguas que o teu irmão ele fala. Não zombe das profecias que um profeta e uma profetisa do Senhor libera sobre alguma vida. Cuidado. O mesmo Deus do Antigo Testamento, ele continua sendo o mesmo Deus do Novo Testamento, porque às vezes nós olhamos e achamos que são dois deuses. São Deus do tempo antigo e Deus do tempo atual. É o mesmo Deus. Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo Deus, amém? Glória a Deus. Ele continua sendo o mesmo Deus. Então, querido, não deboche, não zombe de um homem, de uma mulher de Deus, mesmo se porventura você não entenda o que Deus está fazendo através da vida tal, através do homem tal, da mulher tal, mesmo que de repente soe algo engraçado. Achar algo engraçado é uma coisa, zombar é outra questão. Por isso esses rapazes pequenos aqui, mais de 40, sofreu uma consequência terrível. Então não pague preço. Não queira pagar um preço por zombar daquilo ou de alguém da parte de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós somos escolhidos, chamados por Deus e capacitados por Ele para fazer uma grande obra. Então não pare, avance em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Avance, querido. Avance. Se o mar está brabo, avance. Se o homem não está entendendo, avance. Na vida de Elias foi a mesma coisa. Acabe não entendeu, Jezabel não entendeu, mas os profetas não entenderam, os profetas de Baal não entenderam, mas ele avançou. Na vida de Eliseu, no ministério de Eliseu, no chamado de Eliseu, foi a mesma coisa. Mas eles avançaram, que na tua vida, no teu ministério, possa ser a mesma coisa. Não paralise. Não permita que o mal, que muitas das vezes vem, possa te paralisar, possa te fazer recuar, retroceder, mas continue olhando para frente, continue olhando para o alvo, continue avançando, porque Deus quer fazer coisas grandes em você e através de você para muitas vidas. Quantos creem nisso? Diga glória a Deus. Repita comigo: eu sou um profeta na minha geração, porque ainda há profeta em Israel, ainda há profeta nessa terra, amém, querido? Então se levante como profeta, cheio do Espírito Santo, forjado para a batalha. Se levante como um homem, uma mulher de Deus, que Deus confiou a fazer uma grande obra, querido. Você é precioso, você tem um valor muito grande para o Senhor. Às vezes a gente não consegue, se a gente for tentar comensurar o grande valor que Deus tem para a gente, não tem como, querido. Viva esse valor. Às vezes você olha e não vê pessoas te valorizando. No teu convívio, como eu falei, dentro do teu trabalho, no teu colégio, na tua vizinhança, no teu bairro, na tua cidade, ou às vezes até dentro da tua casa. Mas saiba que para Deus você tem um grande valor. Amém? Para Deus você tem um grande valor e Deus te ungiu e te capacitou para fazer uma grande obra. Então vai, faça, vai, rompa, que o que Deus quer te usar. Se põe de pé em nome de Jesus.